Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver e-fuse, fusível térmico. Você sabe como funciona e para que serve? Provavelmente você já conhece o e-fuse, mais conhecido como fusível térmico. Talvez até tenha trocado algum. Ele é muito usado em cafeteiras, mas você sabe como ele funciona? Você sabia que a sua construção é muito diferente de um fusível convencional? É isso que nós vamos ver nesse tutorial. Vamos lá? O fusível térmico é muito usado em equipamentos como chaleira elétrica, cafeteira, etc. Esses aparelhos que esquentam. E para que não esquentem demais, é que é usado o e-fuse, que é mais conhecido como fusível térmico. E apesar de ter a palavra fusível no nome, o seu funcionamento e aplicação é muito diferente do fusível convencional, aquele de vidro, que queima quando tem um curto-circuito no equipamento. O fusível térmico também queima, vamos dizer assim, mas não é devido à corrente que circula nele, mas sim à temperatura. A sua função é desligar o circuito quando o controle de temperatura falhar. É uma espécie de anjo da guarda das cafeteiras, algo similar ao fusível convencional, que só queima quando a corrente do circuito fica fora de controle. A figura mostra o modelo e o seu símbolo. O fusível térmico é ligado no circuito da mesma forma que um fusível convencional, esses para proteger do curto-circuito. O fusível térmico é ligado em série com todo o circuito. Assim, quando ele abrir, ele interrompe a alimentação de todo o circuito que desliga. Ele também pode ser colocado em série com a resistência de aquecimento. O importante é desligar a energia para a resistência de aquecimento. Veja na figura como ele é ligado no circuito de uma cafeteira. Note que o fusível térmico não controla a temperatura da cafeteira. Muita gente pensa que é o fusível térmico que desliga o aquecimento da cafeteira quando ela alcança a temperatura programada. Quem controla a temperatura é o termostato. O termostato é um componente eletromecânico que desliga o circuito quando a temperatura programada é alcançada. Tudo graças a uma chave térmica, que consiste de uma lâmina que ao aquecer se dilata e abre o circuito. Assim o termostato fica ligando e desligando a resistência de aquecimento, mantendo o cafezinho na temperatura correta. Veja na figura a imagem do termostato. Ele é bem pequeno e bem diferente do fusível térmico. Quando o fusível térmico está bom, ele é um curto-circuito. Por isso, ele deve ser ligado em série com a carga. Quando ele está inteiro, ele deixa a corrente passar e a resistência de aquecimento esquenta e todo o circuito funciona. Se a temperatura alcançar um determinado valor, ele abre e assim abre o circuito, exatamente como um fusível. E não pode ser rearmado. Uma vez acionado, deve ser trocado. Essa temperatura limite é uma temperatura bem acima da temperatura normal de funcionamento da cafeteira. Então, essa temperatura limite só vai ocorrer em casos extremos, quando o sistema de controle da temperatura falhar. A falha mais comum desse sistema é a falha no termostato. O fusível térmico é um elemento de segurança, só vai atuar em último caso, tudo para não botar fogo no parquinho. Se você já pensou em colocar um fusível térmico em curto para fazer o equipamento voltar a funcionar, aquele jump maroto, então você teve uma péssima ideia, e isso poderá causar graves acidentes. Essa é uma prática relativamente comum entre os técnicos para testar o circuito. Colocar um fiozinho fininho no lugar do fusível convencional. Se o curto foi momentâneo, o aparelho pode voltar a funcionar. Milagres acontecem. E se o curto persistir, então o fiozinho vai queimar. Isso já é uma irresponsabilidade. Mas tem técnico mais irresponsável ainda. Você queimou o fininho? Então ele bota um mais grosso até queimar tudo mesmo. Mas no fusível térmico você não deve fazer isso em hipótese alguma. Isso porque o circuito de aquecimento vai voltar a funcionar e você vai pular de alegria. Mas não é esse o problema. A questão é que o controle de temperatura é que está com defeito. O aparelho vai esquentar muito além do projeto e as consequências podem ser catastróficas. Enquanto você pula de alegria, a cafeteira se desmancha como na figura. E eu já vi cafeteiras completamente derretidas a ponto de pegar fogo. Tudo porque o fusível térmico foi colocado em curto. Como testar o fusível térmico? Não tem segredo. É só pegar o seu multímetro, colocar na escala de continuidade e testar como você testa um fusível comum, não na escala de diodo. O formato do fusível térmico até lembra um diodinho, mas não é. Ao testar, se deve usar a escala de continuidade. E se ao testar não der continuidade, o fusível térmico está ruim. É só ir numa loja de eletrônica e comprar outro. O importante é a temperatura de disparo, aquela temperatura que se for atingida, o fusível térmico abre, funde. Você poderá fazer esse teste sem tirar o fusível térmico do lugar, mas claro que o equipamento deverá estar desligado. Retire o plug da tomada para fazer esse teste.
Para trocar o fusível térmico, tem que tomar alguns cuidados. Claro que a troca deverá ser feita com o equipamento desligado. Tire o plugue da tomada. Lembre-se que o fusível térmico será aquecido, então não use solda. Aqui vou mostrar como se faz em uma cafeteira, mas o procedimento é o mesmo para outros aparelhos. Veja que nessa cafeteira, o fusível térmico é montado bem junto da resistência. Então, além de desligar a tomada, você deverá esperar a resistência esfriar. Espere um pouco, tome um cafezinho. Normalmente o fusível térmico vem encoberto com espaguete de silicone. Isso permite que ele seja montado junto à resistência de aquecimento e o silicone isola as partes energizadas. O espaguete de silicone suporta altas temperaturas e altas tensões, ideal para essa aplicação. Primeiro de tudo, retire o espaguete de silicone da estrutura que fixa o espaguete na cafeteira. O espaguete esconde o fusível térmico. Ele está lá dentro. E para que o espaguete não se desloque, normalmente vem com alguma presilha. Libere tudo. O fusível térmico vem montado com um terminal prensado, e isso para evitar a solda. Como toda essa região vai ficar aquecida, a solda vai se deteriorar facilmente, então você também não deve soldar o fusível térmico novo. Veja que esse terminal prensado é o ideal. Ele garante um bom contato mesmo sem a solda, mas não é comum a gente ter esse tipo de terminal na nossa oficina. Mas se você tiver, fica tudo mais fácil. A solução mais simples é simplesmente cortar os terminais, mas aqui tem um truque, ó. Corte rente ao corpo do fusível térmico. Mantenha o terminal prensado, ligando a fiação. Ao cortar rente ao corpo do fusível térmico, você vai deixar esse pedacinho do terminal para fazer a sua ligação elétrica com o novo fusível térmico. Que tal essa dica? Claro que você deverá cortar os dois terminais. Segundo o terminal, você deverá cortar da mesma maneira, bem rente ao corpo do fusível térmico. As duas pontinhas de terminais serão usadas para ligar o novo fusível térmico. Pronto, depois de cortar os dois terminais, você vai ficar com esses terminais expostos e usará de base para a fixação do novo fusível térmico. Fazendo dessa forma, não vai ser preciso terminal prensado. Vamos enrolar os terminais do novo fusível térmico nesses terminais retirados do fusível térmico com defeito. Agora é só pegar os terminais do fusível térmico novo e enrolar nos terminais do fusível separado a pouquinho. Enrole e aperte com um alicate de bico para que as voltas ocupem o menor espaço possível. Você deverá colocar toda essa conexão dentro do espaguete de silicone novamente. E lembre-se, não é só enrolar os fios, aperte bem também. Tudo para uma boa conexão. Pronto, você acabou de trocar o fusível térmico. No final é só empurrar o espaguete silicone para encobrir todo o novo fusível térmico, de forma a esconder toda a fiação. Depois fixe no local, junto da resistência de aquecimento. Verifique se o espaguete encobriu todo o componente e os terminais. Ele é importante para isolar as partes vivas do circuito. Agora é só ligar, testar e tomar o seu cafezinho tranquilamente. Claro que antes de comprar, eu preciso identificar as características do fusível térmico. Normalmente o pessoal não compra o fusível térmico pelo seu código, mas sim pela temperatura de disparo e corrente de trabalho, já que ele fica em série com a resistência de aquecimento. E identificar esses dados é muito importante. Normalmente está escrito no corpo do fusível térmico. Veja na figura. Claro que o dado mais importante é a temperatura de disparo. Na figura, essa temperatura é de 240 graus centígrados, temperatura típica para esse tipo de dispositivo. E quase sempre a corrente de trabalho também é descrita no corpo do componente. Nesse da figura, é 15 amperes. Se você tiver dúvidas sobre essa corrente, é só olhar nos dados da cafeteira. Tendo a potência e a tensão, fica fácil calcular a corrente. Veja na figura dois tipos bastante populares. A temperatura está descrita claramente no corpo do componente, 192 graus centígrados num e 250 graus centígrados no outro. A corrente para os dois modelos é de 10 amperes. Claro que se você comprar na internet, todos os dados vão estar na descrição. Pronto, esses são os dados que você precisa para comprar um fusível térmico novinho em folha. Veja agora o funcionamento do fusível térmico. Vamos entrar dentro do fusível térmico. O princípio usado nesse modelo é o mesmo para todos. O princípio é antigo. Consertei muito a televisão Philips com um fusistor. Para quem não é das antigas, talvez não conheça, mas o fusistor é uma mistura de resistência e fusível, como mostra a figura. O fusistor tem um princípio de funcionamento similar ao fusível térmico. O funcionamento é muito simples. O fusistor é uma resistência de potência com um contato molejado que absorve a temperatura da resistência. O contato molejado é soldado com um pingo de solda no terminal da resistência. A solda estanho é o elemento térmico.
Quando a resistência aquece muito, a solda derrete e o terminal molejado solta, desligando tudo. Sisteminha muito criativo, vocês não acham? Claro que o aquecimento é função da corrente no circuito. Então, em caso de curto-circuito, o resistor também abria. Mas a principal função era abrir no caso de uma sobrecorrente ou sobreaquecimento. A vantagem do resistor é que para o sistema voltar a funcionar, era só soldar o terminal e pronto, o resistor estava recuperado. Fiz muito isso lá no passado. O fusível térmico tem mais de uma forma de ser construído. Existem muitas marcas no mercado, mas o princípio de funcionamento é o mesmo do resistor. Veja o fusível da figura, é da marca ATC Semitec, um fusível térmico muito comum no mercado. Internamente, esse tipo de fusível térmico tem um elemento térmico, uma espécie de solda estanho, que no estado sólido pressiona o contato deslizante contra o terminal A, pressionando as molas, fechando eletricamente o terminal A com o terminal B. O elemento térmico é desenhado em azul na figura. Quando o fusível térmico está inteiro, a corrente circula direto pelo componente. Quando a temperatura do corpo do fusível térmico alcança a temperatura de disparo, o elemento térmico derrete, permitindo a expansão das molas que afastam os contatos, já que um deles é deslizante, abrindo eletricamente o circuito. O detalhe é que, uma vez disparado o fusível térmico, não é possível ativar novamente. Ele deverá ser trocado. Viu como o funcionamento é muito simples? Existem outros modelos que são usados dentro do enrolamento dos motores ou nos transformadores, como mostra a figura. Nesse tipo de fusível térmico não tem as molas, mas o elemento térmico está mergulhado em um fluxo, tipo fluxo de solda. Esse fluxo facilita o aglutinamento do elemento térmico à base de estanho. Veja que o centro do fusível térmico está preenchido com elemento térmico. Nesse tipo de fusível térmico, a corrente percorre o elemento térmico. Quando a temperatura no componente alcança a temperatura de disparo, o elemento térmico derrete e o fluxo faz com que ele se aglutine nos terminais, exatamente como a solda fica grudada na ponta do ferro com o fluxo. Veja que depois do elemento térmico derreter e ficar amontoado nos terminais, o centro ficou vazio, cortando o caminho da corrente. Uma vez disparado, não é possível rearmar esse tipo de fusível térmico também. Existem muitos tipos de fusíveis térmicos, todos baseados no mesmo princípio, mas com formas e aplicações diferentes. Veja o exemplo do fusível térmico da foto. Ele é usado em ferro de passar roupa. O fusível térmico da figura é muito usado em ventiladores. Ele é montado junto do motor. Esse tipo de fusível térmico é muito usado em ventilador de teto. Então, você viu nesse tutorial como funciona o fusível térmico, o anjo da guarda das cafeteiras. Agora você já sabe identificá-lo, testá-lo e os cuidados com esse tipo de dispositivo, que é muito simples, mas muito importante. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!